Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Eu espero que muito bem. Aqui quem fala é mais uma vez eu mesmo, Rafael Racor. Se você ainda não me segue no Instagram, já vai aqui e segue, tá? Sempre aqui em cima até o final do vídeo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar de uma das coisas que a minha comunidade no Instagram mais pediu. E lógico, eu gravo o vídeo mesmo pra vocês. Pra você que é inscrito no canal, pra você que gosta dos vídeos e acompanha aqui o canal. E como a maioria de vocês aí são músicos, o assunto de hoje é o mais pedido, é o que vocês mais enviaram lá no Instagram nas caixinhas de perguntas, que é como é a situação dos artistas de rua em Portugal, ou melhor, como é a situação dos músicos de rua em Portugal, como é que se faz para tocar na rua, quanto é que se ganha, como é que funcionam as licenças, etc, etc. Então vem comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai ter todas as suas dúvidas relacionadas à música em Portugal sanadas. Então, mais uma vez, Rafael Racor, eu sou músico, publicitário, luso-brasileiro, trabalho com web, trabalho com produção de eventos, produção musical e mais uma série de outras coisas. Toco no seu evento, toco no seu casamento, toco em festivaizinhos, toco até, às vezes, no barzinho bacana que tem música alternativa. Então, antes da gente começar o conteúdo, eu já te peço que clique aí no gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Porque esse vídeo vai resolver todas as suas dúvidas em relação a tocar na rua em Portugal, tocar em bares, etc. Vamos focar hoje principalmente na rua e lugares públicos, porque foi o que o pessoal mais pediu recentemente. Então eu separei aqui 8 tópicos bem estruturados pra gente dissertar sobre, tá? 8 tópicos que eu acho fundamentais quando o assunto é música na rua. E pra quem não sabe, eu toquei na rua em Portugal desde 2016 até 2020, começo da pandemia. Então foram 4 anos consecutivos aí. Praticamente nessa altura eu tinha deixado de trabalhar um pouco com web, tinha deixado um pouco de lado o marketing e fui fazer só música, porque afinal eu sou músico desde que eu tenho 10 anos de idade e eu sempre achei que eu deveria dar uma chance para isso, para realmente desenvolver ali o estado emocional, o estado espiritual de músico, porque hoje eu sei as dificuldades de trabalhar no mercado da música. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre o assunto mais perguntado aqui no canal entre os músicos. Licenças para tocar na rua. O que são, como é que funciona, como é no Porto, como é em Lisboa. Eu vivo em Lisboa, sou músico há 23 anos e toquei aqui em Lisboa, como eu já falei, por 4 anos consecutivos. E o que eu posso te dizer sobre esse assunto é o seguinte: as licenças, desde que eu comecei a trabalhar com isso, são um tabu. Por quê? São emitidas pelas juntas de freguesia. Pouquíssimas são emitidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Geralmente a Câmara se ocupa mais de licenças de grande porte, por exemplo, ocupações de grandes espaços, em locais como a Praça do Comércio, locais que têm um impacto muito maior na dinâmica da cidade, enquanto as juntas de freguesia tomam conta mesmo ali do bairrinho, da vila ali e tal. E é provavelmente nas juntas de freguesia onde você vai recorrer quando você quer uma licença para tocar na rua. Então vamos a isso. Eu não sei quantas juntas de freguesia existem em Lisboa, nem quantas existem no Porto. Nós vamos focar mais nessas duas cidades, porque primeiro que eu vivo em Lisboa e eu conheço bastante bem aqui, né? Vivo aqui já há mais de 7 anos. O Porto eu já fui algumas vezes, já toquei lá, mas principalmente eu tenho muitos amigos que tocam no Porto e muitos de vocês aí, seguidores e inscritos no canal, escolheram viver no Porto porque ouviram talvez dizer que o Porto estava um pouco mais tranquilo nessa questão. Então é o seguinte, as licenças de todos os modos, elas são muito ineficientes. Eu vou dar um exemplo que eu já até dei em outros vídeos, que é o seguinte: quando você vai para Dublin, para Escócia, para Inglaterra, não é tudo ali no Reino Unido, ou até outros países como Alemanha, Holanda, existem uns sistemas muito fáceis de ocupação pública. Eu vou dar o exemplo de Dublin, que é onde eu já fiz isso e onde eu também tenho colegas que fazem isso com muita frequência e têm licença lá. Então basta ir lá no Council, você pode fazer isso até online e paga um simbólico valor de 10 euros. Foi o que eu paguei na altura, que foi 2017. Foram 10 euros que me deram licença para tocar, acho que por uma semana ou 10 dias. E nessa licença, você pode fazer ruído até determinado volume. Eu não sei precisar qual é o volume agora. E junto com ela você tem um mapa indicando quais são os lugares onde o busking é permitido e onde o busking não é permitido de forma alguma. Portugal não funciona dessa maneira. Lisboa e Porto, pelo menos, é um bocado arbitrário, é um tanto antigo esse sistema. Não digo de modo pejorativo, mas é um pouco mal pensado, é um pouco mal desenvolvido, talvez também porque Portugal não tem a cultura do busking, ou não teve a cultura do busking até pouco tempo. E para quem não tá entendendo quando eu tô falando busking, é uma palavra originária da língua inglesa,
mais precisamente busking quer dizer o gesto de tocar na rua ou em espaços públicos em troca de contribuições voluntárias. Então, resumindo na prática, como é que funciona? Você vai na cidade que você estiver, seja o Porto, seja Lisboa, seja Albufeira, você vai até a junta de freguesia e vai falar lá com a pessoa e dizer o seguinte: olá, boa tarde, como eu faço para ter uma licença de músico? Então, você vai preencher um formulário, na maioria das vezes, hoje talvez tenha formulários online, mas se mal funciona pessoalmente, eu duvido que online funcione também. Você vai fazer um requerimento, você vai preencher lá, descrever exatamente qual é a tua atividade, duração, horário do dia, quais dias da semana que você pretende executá-la, exatamente qual é o metro quadrado que você vai ocupar. Eu já fiz isso aqui na junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, e fiz o mesmo processo na junta de freguesia de São Vicente, que fica ali no bairro da Graça. As duas vezes foram negadas. Por quê? Eu não sei se as juntas de freguesia têm um número limitado de licença que elas podem emitir por ano, ou por mês, ou por semestre, mas é extremamente limitado e não tem uma resposta de por que teu requerimento foi rejeitado. É mesmo uma coisa de sorte, eu não entendo por quê. Se você trabalha na junta de freguesia, comenta aqui por que isso acontece. Pois eu não conheço ninguém que tenha essa resposta. Eu conheço várias pessoas que têm licença ou que tiveram licença em alguma altura. Geralmente essas licenças são dadas no período de 6 meses e a pessoa depois tem que renovar. E muitas vezes acaba por não ser aceito o pedido de renovação. Eu já ouvi pessoas de associações falarem que pelo meio da associação as licenças foram possíveis de ser obtidas, porque a associação tinha um propósito cultural mais engajado com o governo, digamos assim. Tiveram aí alguns privilégios na hora de pedir licenças, porque representavam um coletivo de pessoas. Para indivíduos, eu, Rafael, pessoa física, e você aí que vai pegar o seu instrumento ou cantar na rua, fica um pouco mais complicado. É praticamente um mito. Licenças para músicos tocarem na rua em Portugal são praticamente um mito. É tipo filhote de pombo, é raro de ver e quando vê, mal reconhece. Então assim, você vai sim, com certeza ver vários músicos com licença, mas é muito raro. Vamos para o ponto número 2, onde isso implica. Então vamos supor que você foi lá, pediu licença, foi rejeitado e mesmo assim você quer tocar na rua. O que acontece? Você com certeza está infringindo leis, lei de ruído, lei de ocupação de espaço. Vamos falar das penalizações. A penalização para ocupação de espaço e ruído sem permissão são entre 150 euros a 600 euros. Abre parênteses, esses 600 euros, quem me disse uma vez foi um policial. Eu não tenho essa informação direta, não consegui encontrar em nenhum decreto de lei, mas um policial me disse que poderia chegar até 600 euros. Eu mesmo já tomei a multa de 150 euros. Além disso, você vai provavelmente ter os seus equipamentos apreendidos. Isso quer dizer, o seu violão, seja lá qual instrumento você tiver, seja a tua caixa de som, o que quer que esteja com você, microfone e às vezes até itens pessoais. Quando aconteceu comigo, eu conversei com a pessoa, com um policial numa boa, inclusive ele era um policial à paisana, a gente já vai falar sobre esse tópico em breve. E ele me disse assim: você está sendo autuado porque você está tocando aqui sem licença, você provavelmente já foi advertido, sabe que precisa de uma licença e tal. E ele queria levar, assim, praticamente tudo que estava comigo. Eu achei isso um bocado absurdo e disse: olha, leva só o equipamento então que tá infringindo a lei, né? O que é que tá infringindo a lei aqui? É o som? O som e a ocupação de espaço. Eu logo lhe disse assim: sim, olha, então quer dizer, eu não posso tocar um violão acústico na rua, né? Se eu saio aqui, venho aqui na rua e toco um violão, tô estudando uma peça aqui e tal, é um crime? Ele disse: infelizmente é. Então saiba disso, mesmo se você não estiver plugado e executando música na rua, você está sim infringindo a lei, mesmo acústico. Muita gente aí no canal, muita gente no Instagram me pergunta: e se for só lá com a viola e cello, que é um instrumento alto, tem problema? Tem sim, porque você está ocupando a via de uma maneira que não deveria, de uma maneira que você não tem licença. E, digo mais, o mesmo se aplica para pintores, para pessoal que faz joalheria, para qualquer tipo de ocupação de espaço e venda ou troca ou qualquer coisa ali que o policial entenda como atividade sem permissão. Então essas são as penalizações para músicos e artistas que performam em espaços públicos sem as devidas licenças. E alguns colegas aí no Instagram já vieram me falar assim: Rafael, mas isso é porque as pessoas tocam muito alto, elas extrapolam. Comigo nunca aconteceu nada. Eu moro em Portugal há 9 meses e ninguém nunca me abordou. Eu sei de tudo, eu sei como é que funciona. Se você até hoje não foi abordado, ou se a polícia, vamos dar nome aos bois, PSP ou a GNR, te abordaram uniformizado
abordados e pediram licença e você disse, senhor, não tenho. disseram provavelmente pra você assim, Então pega suas coisas, já que você não tem licença, a gente recomenda que você saia. Isso aqui é uma advertência e se o senhor insistir, você provavelmente vai ter seus equipamentos apreendidos e vai ter que pagar uma coima, uma multa. Beleza, você pegou, vazou. Dia seguinte talvez você foi tocar em outro lugar e aconteceu a mesma coisa, e aconteceu a mesma coisa. Até não acontecer, meu caro, é verdade, porque a polícia que te aborda, a polícia que te apreende, ela não vai vir uniformizada, tá? Muito provavelmente. Inclusive aqui tinha a lenda da carrinha branca, que não é uma lenda. As licenças são uma lenda, mas a carrinha branca é real. Todo mundo, até ser apreendido, fala, não, isso aí é lenda, os caras viajam. Não, esse maluco tá falando besteira, roubaram ele, mas não, é verdade. Eu mesmo fui apreendido pela carrinha branca. Era uma carrinha branca com 2 pessoas vestidas como eu, não sei se estavam exatamente como eu aqui, tô de pijama, mas chegaram em mim, abriram lá a carteira, nem deu pra ver. sou da polícia, tem licença pra estar aqui? Disse, Não. então, por favor, para o som, guarda suas coisas, vem ter conosco aqui na carrinha. Pensei, pariu. Ele tava de bom humor e eu também, tocando ali, eu disse assim ainda. O senhor não vai me aprender, vai? Ele só fez assim. Guardei tudo. Na época era na frente de um restaurante. Na verdade, era uma propriedade privada. Apesar de que o lugar que eu tava tocando ficasse em via pública, aquela via pública tinha uma licença. E aquela licença era do estabelecimento. Mesmo assim, não funcionou. Eles não aceitaram isso porque eu tava como músico individual e o restaurante não tinha um contrato, um vínculo de trabalho oficial comigo. Ficou por isso, apreenderam meus equipamentos. E quando eu vi a carrinha tava cheia de equipamentos. Amplificadores, pedestais, violões, cases de instrumento, etc. Por isso eu sempre recomendo que você ande sempre com um hard case, meu amigo. Um hard case igual aquele ali, porque se o policial jogar o teu instrumento lá, ele tá inteiro. E, digo mais, se não tiver num hard case, o policial quebrar o teu instrumento, mesmo que sem querer, esquece. Não vai ter reembolso, não tem como processar o Estado, você pode até tentar, nunca tentei, mas acho bastante improvável. Então, se previna e ande com um hard case. Essa é a abordagem de todas as pessoas que eu conheço que foram apreendidas pela polícia em Portugal, seja em Lisboa, Porto, Albufeira ou qualquer outra cidade, tiveram esse tipo de abordagem. Raríssimos são os casos de pessoas que foram apreendidas pela PSP ou GNR. Pra ser honesto, eu não me lembro de nenhum colega que tenha sido apreendido por essas polícias. Eles vão à paisana mesmo. Eu tenho um amigo que recebeu multa em casa depois de 1 ano de ter tocado sem licença e a polícia disse a ele que não o apreenderia e não daria multa. Passou 1 ano, a multa chegou na casa da pessoa. Acredita nisso? Chegou lá a multa, não é? A coima de 150 euros com a infração. Você ocupou um espaço público sem autorização de ocupação e de ruído. Vamos falar agora do resgate dos equipamentos. Como é que você resgata teu instrumento, né? Pelo menos aqui em Lisboa, você tem que ir no prédio da Câmara Municipal, que fica na Praça do Comércio, tem lá o setor de contraordenações. Você tem que ir lá com o teu auto de apreensão, igual a um que eu tenho aqui, que eu não sei onde tá, e dizer o seguinte: estava tocando na rua, fui apreendido e o senhor policial me deu este auto de apreensão e eu quero pagar a minha coima. Pronto, você vai lá com cash, paga a tua coima, vai receber de volta um documento que vai te permitir ir até a esquadra, tá? A delegacia. Você vai ser indicado onde é que tá o seu instrumento e você vai até lá, teoricamente, e vai pedir, vai dizer, olha, tá aqui o documento, paguei a coima, paguei a multa, quero meu instrumento de volta. Comigo deu quase tudo certo. Eu fui no primeiro dia, o instrumento não tava. Fui no segundo dia, o meu instrumento não tava. Já comecei a ficar preocupado. No terceiro dia eu fui lá e lá estava. Tava o meu violão e o meu amplificador. A justificativa da demora é porque às vezes a carrinha não volta no mesmo dia. Às vezes eles ficam nessa missão de aprender os músicos por vários dias e levam tudo de uma vez. Eu dei a sorte de estar tudo bem. Meu violão tava inteiro, meu amplificador tava inteiro. Até a case não tava ralada nem nada, não tava machucada. O policial, inclusive, foi muito bacana. Ficou me falando como ele gostava de música brasileira, como ele gostava dos brasileiros, porque a mãe dele era brasileira e tal. Ele me elogiou bastante. Pô, você é um cara inteligente, é muito legal ver que pessoas como você fazem esse trabalho que você faz e tal. E ele me disse, infelizmente, né, o nosso trabalho também consiste nisso. E temos que aplicar a lei e pronto, tá tudo bem pra todo mundo. Comigo deu certo, mas eu já ouvi relatos de outros colegas que tiveram equipamento apreendido e não conseguiram resgatar. Teve até meu amigo aí, grande amigo, que tô com saudades, que é o Bava, tocou na rua aí muitos anos, e ele teve equipamento apreendido, conseguiu resgatar só parte do equipamento, conseguiu só resgatar o violão. A caixa de som nunca mais viu. E ficou por isso, né? Vai fazer o quê? Aí você pode estar me perguntando, pô, Rafael, então não tem licença, a gente é apreendido, mas a gente consegue recuperar? Como
Como a gente consegue administrar essa dinâmica de tocar irregularmente? Qual é o linear? Qual é a medida do bom senso para ser ou não apreendido? Então vamos falar desse ponto. Como os músicos de rua em Portugal se organizam? Olha, é muito simples. Se organizando ou não, vocês todos que tocam sem licença estão sob risco de serem apreendidos e multados, tá bom? Não tem discussão quanto a isso. Pode tocar na rua? Sim, pode, porque não é um crime. Você pode ir lá e tocar. Porém, se essas circunstâncias te acontecerem, você está sujeito a tomar uma multa. Você não vai ser preso, você não vai apanhar da polícia. A polícia aqui não pode chegar e bater em você ou fazer você passar uma humilhação maior do que essa, né? Porque, honestamente, é um pouco humilhante você ter que ser parado pela polícia. Mas pronto, nada mais grave do que isso deve acontecer. Se você tiver aí algum relato pior do que esse, por favor, comenta aqui para que todo mundo saiba. Eu nunca ouvi, tipo uma abordagem violenta ou coisa do tipo. Como os músicos se organizam? É muito simples. Ou melhor, deveria ser muito simples. Às vezes não funciona tão perfeitamente assim como a gente acha. Pode ser que você esteja ocupando lá por muitas horas, dominando o espaço. Geralmente, o que acontecia muito aqui em Lisboa e no Porto era o seguinte: você toca lá até chegar outro músico. Chegou outro músico e o músico te pergunta: falta quanto para você acabar? O normal, o jeito respeitoso de todo mundo ter espaço seria: já que você chegou agora, eu vou fazer 1 hora e depois você pode entrar. E assim vai. Esse seria o ideal. Nós, inclusive, já até tentamos aqui fundar uma associação de músicos de rua em Lisboa. Tinham brasileiros, portugueses, angolanos, croatas, ingleses, pessoas do mundo todo. A gente chegou mais ou menos nesse acordo de que conveniente era tocar 1 hora e dar o espaço para outro músico tocar, e esse músico acabou, outro toca por 1 hora, não tem ninguém na fila, volta o primeiro. Então, teoricamente, seria muito fácil, não é? Aqui acontecia muito dessa maneira. Inclusive, tinham vários outros que eram colegas e, por vezes, a gente acordava em fazer jam juntos. Mas, assim, tem muitos músicos que não querem largar o osso, e isso é muito chato, porque como é que você vai lidar, né? Você vai fazer o quê? Você vai ligar pra polícia pra fuder o teu colega ali? Não vai fazer isso, né? Não é bacana, é feio com o coleguinha. Então pronto, se é uma pergunta que você me faz, como os músicos se organizam, pergunte o seguinte: como eu posso ser bacana com os outros músicos de rua em Portugal? Essa sugestão que eu tô dando, nós mesmos fazíamos aqui em Lisboa e funcionava muito bem pra todo mundo. Tocou 1 hora, vai tomar um café, vai bater deixa outro cara tocar. Esse seria um cenário bacana pra todo mundo, evita assim vários transtornos e tal. Mesmo que irregular, diga-se de passagem. Quais são os horários mais aceitáveis? Eu diria que nenhum músico deveria tocar antes das 10 da manhã, ou ainda diria não antes do meio-dia, e não nunca depois das 9 da noite. Eu acho um horário bem maleável aí para a maioria da população mundial. Se você tem licença, você pode estipular os horários que você quer tocar. Isso se a Câmara concordar. Mas se você não tem licença e mesmo assim quer ser um cara bacana, quer ser uma pessoa que respeita o espaço dos outros, como eu fazia, como os meus colegas também faziam e fazem, era isso. Tocava ali, horário de almoço, tocava um pouco, dava uma pausa, mesmo que não tenha gente dormindo e tal. Imagina você tá trabalhando na sua casa e tem sempre música rolando embaixo da sua casa. Por mais baixo que seja o volume, acho que 1 hora cansa. E eu sei disso, porque tinha vizinhos nos lugares que eu tocava. Por sorte, eu tenho uma boa relação até hoje com a maioria deles. Vão, às vezes, me ver tocar, nos vemos em outros lugares, fizemos relações. E outros, às vezes, só odeiam mesmo, porque é tudo que sabem fazer. Então, antes da gente chegar na parte mais importante do vídeo, que é a conclusão disso tudo, eu te peço, mais uma vez, pra curtir. Se você ainda não curtiu, se inscreve no canal. Se você não se inscreve, você não vai conseguir ter boas informações no futuro sobre esse assunto e sobre muitos outros em Portugal. Então se inscreve aqui, ativa o sininho e deixa um comentário, fala alguma coisa que você pensa. Para todos os efeitos, músicos de rua, músicos que querem tocar em eventos privados, festas, casamentos, etc. Eu tenho uma novidade para você. Essa é boa. Eu estou fundando uma plataforma chamada PortugalMusicians.com. Essa plataforma, eu quero que ela seja uma cooperativa, onde todos os músicos sejam sócios, onde todos os músicos possam participar, contribuir ativamente com a comunidade de músicos em Portugal. Sejam músicos que tocam na rua, músicos que tocam em eventos, músicos famosos, por que não dizer? Temos vários aqui, vários colegas famosos que vêm pra cá, que tocam aqui e tal, se apresentam aqui. Nós Alive, Mel Arena. E eu quero que todos esses músicos estejam juntos, para que a gente se torne uma coisa só, para que a gente consiga se sentir representado, para que a gente tenha mais força. E essa plataforma vai ter como objetivo também expor o trabalho dos músicos, gerar um certo label, um certo selo de qualidade do trabalho, do serviço de cada músico e colocar esses músicos em contato com clientes muito mais capacitados, clientes que realmente dão valor para o seu trabalho, clientes que sabem o que querem e clientes que podem pagar pelo que querem. A ideia dessa plataforma é juntar tudo
isso no mesmo lugar, dá uma certa assistência para os músicos, dá um selo de qualidade, dá uma comunidade, prover educação, prover cursos para um músico, como ele se profissionaliza, como ele consegue cuidar das finanças, como ele consegue declarar os impostos de forma correta, daí para muito mais. A gente vai desenvolvendo novas ideias conforme a plataforma vá se desenvolvendo. Junto a gente vai fazer grupos no Discord, Telegram, WhatsApp, vamos bater papo, vamos ter ali vários tópicos. Eu acredito que até a metade desse ano a plataforma já vai estar funcionando. Então você que está assistindo esse vídeo, aqui embaixo na descrição tem um link. Clica nesse link, tem uma landing page lá, você deixa o seu e-mail, você vai ser notificado quando a plataforma estiver pronta. Os primeiros e-mails que chegarem lá vão ser os primeiros músicos a serem catalogados, os primeiros a acessarem essa plataforma. Cara, vai mudar a história da música nesse país, eu boto fé nisso. E não sou eu, somos nós. A plataforma é minha e é tua também. Vai ser do cara. Então, pra gente finalizar, eu já gravei vários vídeos sobre música em Portugal. Inclusive, tem uma playlist aqui com vários vídeos sobre viver de música em Portugal. O link também tá aqui embaixo na descrição. Mas eu resolvi falar de novo sobre esse assunto aqui. Então, esse é um vídeo atualizado, versão 2023, sobre artistas de rua em Portugal. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, respondido todas as suas dúvidas. Se ainda tiver mais dúvida, você comenta aqui. Me chama lá no Instagram, porque uma hora eu respondo suas DMs. Pode não ser na hora, mas eu costumo responder todas. Muito obrigado por ter assistido. Tudo de bom na sua vida. Espero que você seja um músico, um artista incrível. Tudo que você deseja como músico chegue a você e por merecimento. Um forte abraço e tchau.